bem? Tudo e com você? Ai, tudo bem. Eu tô adorando estar conversando com a galera, assim, galera Uhum. que faz intercâmbio e conhecendo, né? É Ai, é muito muito legal. É muito legal porque a legal. gente acaba conhecendo um pouquinho de cada canto do mundo, né? Sim, com Uhum. certeza. Muito legal Sim. e aprendendo demais também, né? Meu Uhum. intercâmbio foi nos Estados Unidos, então Aham, tive Quando realidades é que muito foi? diferentes. Oi? Quando que foi? Foi em 2002 para 2013. Não foi Você- muito tempo, Uhum. né? Sim. Mas deu para sentir como Mas é e foi legal. você consegue ver uma diferença dos intercâmbios de hoje em dia dos Estados Unidos? Eu acho que sim, né? Uhum. Acho que sim, Sim. acho que Uhum. tá bem diferente. Tá bem mais caro também, não Sim. sei. Sim. Então, vamos começar. Galera, hello everybody. Hello. É, é um prazer estar aqui de novo. É, a gente já fez uma live com um au pair nos Estados Unidos Uhum. e com uma moça, muito gente boa, a Grace, é, na Austrália. Ah, é Foi legal. surpreendente. Quem não viu, vai lá ver, tá no YouTube, galera. Vai lá ver, porque realmente foi muito legal, surpreendente. Dá uma olhada lá depois, Manu, porque Tá, eu vou dar uma olhada assim. Eu gosto de o ficar pesquisando sonho, sobre outros intercâmbios. o sonho australiano é surpreendente. Que bom. Ou não, né? Aí, então, a Priscila Alves aí acabou de entrar. A Uhum. Priscila Alves foi quem me indicou você. Ah, Falou que obrigada, viu, você, Priscila? falou que você é muito simpática, Ah, né? meu Deus. Isso aí, eu topei na hora. Achei super legal. Sim. E tô fazendo essa série de lives Uhum. porque eu vi que muita gente, uma galera aí desanimou um pouco com esse negócio de coronavírus e tal. Uhum. E Sim, aí, sei lá, eu acho que, né, para animar o pessoal. com Aí, certeza. Uhum. aí na Irlanda, vocês já estão voltando, né, pelo que percebi. Isso, o governo fez um plano de retorno do país, né, para reabertura. Então a gente está seguindo certas regras. Por exemplo, quando deu toda a quarentena, o lockdown, a gente só podia sair para exercícios e para ir no mercado e até 2 quilômetros de distância, né? Claro, né? Se o mercado ficava um pouquinho mais longe, não tem problema, mas teve blitz. Nunca fui parada na blitz e fui parada de bicicleta, né? Porque eles Poxa. querem saber onde vocês moram e tudo mais, onde a gente mora, né? E aí, agora já estendeu um pouco, 5 quilômetros. Alguns negócios começaram a trabalhar novamente, como construção. E aí, as coisas estão sendo liberadas aos poucos, para eles irem sentindo, né, como é que vai ser. Então, tem todo um calendário, assim, né? Por exemplo, o pub Legal. é só em agosto, né? Porque, né, não tem como controlar as pessoas do pub. Então, eles estão indo devagarzinho. Aqui eles estão fazendo muita coisa por delivery. E aí? Uhum. Aqui também eles estão Também? fazendo muito por delivery ou takeaway, que é quando a pessoa vai lá e Sim, pega. pega Aqui as também tem coisas. alguns lugares assim. Uhum. Sim, bastante. Né? Então, bem-vindos, pessoal, bem-vinda, Manu. A Manu mora na Irlanda, para quem chegou agora, e ela já fez o intercâmbio por lá e decidiu ficar, certo, Manu? Uhum. Isso Eu, mesmo. eu queria que você contasse um pouquinho, um pouco da Uhum. sua história, como você decidiu ir para a Uhum. Irlanda, por quê, Sim. né? Por que que Uhum. você foi, como é que você foi parar aí? Se Tá. você curtiu o país, fala um pouquinho Sim, aí. vamos lá. Meu nome é Manuela, né? Mais conhecida como Manu. Às vezes as pessoas me chamam de Fernanda, porque como o arroba é Fernandes Manu, às vezes tem esse aí engano. Até Nandinha já me chamaram, pra tu ter noção. Mas eu tô aqui na Irlanda, em Dublin, né? Na capital, há 1 ano e meio. Eu cheguei aqui em novembro de 2018 e eu decidi a Irlanda depois de muita pesquisa, porque eu sempre sonhei em fazer intercâmbio desde da época que a gente sonhava com high school nos Estados Unidos e tudo mais, porque sempre tive loucura de conhecer outras culturas e também de aprender o inglês, né? Porque eu tinha um inglês muito básico no Brasil, fiz curso, mas sabe como é? Quando a gente não usa, fica Uhum, esquecido ou não pratica, né? A gente vai deixando um pouco sim. pra lá. E aí, comecei a pesquisar. Eu sou uma garota 100% de praia e vim parar num dos países que mais chove no ano, mas é porque o custo-benefício do país é muito bom, né? Do intercâmbio em si. Porque aqui a gente tem permissão de trabalho, né? E você tem também a oportunidade de estender o seu visto. Então eu pensei, eu tô indo, né? Eu tô fazendo um grande investimento, quero estar num lugar que eu possa estender o meu visto, caso eu curta, porque 8 meses passa assim, né? E dito e feito. Sim.
por mais que eu tinha todo um plano de só ficar 8 meses, quando deu 2 meses, já pensei, meu Deus, eu quero ficar aqui mais. E aí a gente foi ficando. Eu vim com o Bruno, né, meu marido, na época namorado, mas a gente tá 8 anos juntos aí nessa história. Legal. E aí eu tinha, por exemplo, eu tenho uma empresa com os meus pais no Brasil, então eu continuo trabalhando remotamente, eu tenho uma empresa de comunicação, sou web designer, sou publicitária, e então eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né, tendo computador e internet. Mas eu vinha com o Bruno, então eu precisava ir para um lugar que ele tivesse a oportunidade de trabalhar também. Porque quando a gente vai passar 8 meses no local que uma moeda é totalmente diferente da nossa do Brasil, a gente não consegue sustentar, né, por muito tempo. E aí, nessas pesquisas, botei na balança mesmo, vantagens e desvantagens. Por exemplo, pesquisei sobre a Austrália, pesquisei sobre a Nova Zelândia, mas no final das contas dava 3 vezes mais caro. Então, né, esse vai e volta, decidi pela Irlanda. E aí, a gente chegou aqui como intercambista, ficamos aí... Porque eu cheguei com o Bruno, os 2 intercambistas de inglês, e o Bruno teve uma oportunidade na área de trabalho. Então, depois dele ter trabalhado com pub e tudo mais, ele teve uma oportunidade de trabalhar como arquiteto aqui, e hoje em dia ele conseguiu visto de trabalho, porque arquitetura e engenharia fazem parte do Critical Skills, que são as áreas que a Irlanda está com falta de profissionais, então eles facilitam aí no processo, e aí acabou que a gente foi ficando, porque não pode deixar uma oportunidade dessas passar, né? Então, a gente foi ficando e hoje em dia eu não faço ideia do futuro. Estou vivendo aí um dia de cada vez mesmo. Também escolhi a Irlanda porque eu teria a oportunidade de viajar pela Europa, né? Porque o custo de viagem é maravilhoso. E também a gente tem o visto para visitar os outros locais. Então eu conseguiria conhecer ainda mais culturas, ainda mais estilos de países, porque arquiteturas diferentes. E aí é isso, assim, estou aqui na terra dos irlandeses. Muito legal, cara, muito bom. O clima aí é tenso, né? O clima é tenso. Eu já digo para as pessoas assim, ó, porque todo mundo fica, meu Deus, aí faz frio mesmo, chove mesmo. Eu falo assim, gente, chove e faz frio. Aceita que dói menos e vamos preparar para o frio. Porque a gente tem muito uma visão de passar frio, porque o nosso país é muito quente, né? Eu morava no sul, eu morava em Blumenau, ali em Santa Catarina, e fazia 2, 3 semanas de frio durante o inverno, mas nada comparado aqui, né? Por exemplo, de 12 meses, 11 meses é frio, né? Mas, tipo, óbvio que aqui todos os locais são equipados para o frio, então tem aquecimento, no ônibus tem aquecimento, nas escolas tem aquecimento. Pub, gente, você vai pro pub de casaco, você não sabe onde enfiar o teu casaco depois, né? Então, tudo é muito preparado. E claro, aqui a gente compra roupas feitas para esse frio. Então fica mais fácil também, né? Claro que tem dias que a gente pensa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Já morei em acomodações que não tinha aquecimento. Então, tipo, tem alguns momentos que o frio aperta, mas aí você aprende a lidar. E o corpo acostuma muito também. Ah, sim, com certeza. Hoje em dia, com 10 graus, eu tô de camiseta e shorts. No Brasil, eu estaria de cachecol, sabe? E uma vez eu ouvi, eu fiquei super espantada, que você só dava sol uma vez por dia, uma vez por ano na Irlanda. Eu falei, meu Deus do céu, isso não vou. É um pouco de exagero, né? Porque, exagero, por exemplo, né? Só nos 2 meses aqui que a gente tá em casa, 3 meses, na verdade, da quarentena, eu acho que 2 meses foi sol. Né? Agora a gente tá na primavera. Sim, as pessoas exageram um pouco. Tanto que eu esperava um frio muito maior, pra ser sincera. Por mais que faz frio, eu esperava um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, quando eles falam que a Irlanda chove, chove muito, mas é aquela chuvinha, sabe? Tem, por exemplo, outubro e novembro chove muito. Aí é um chover de irritar. Quem usa óculos sofre muito. A gente compra aqueles casacos que faz até um telhadinho assim pra gente, porque senão não tem como. Mas o resto, assim, vai chovendo. Mas é que eu brinco que a Irlanda é libriana, né? Então, num dia, ela não se decide se ela quer fazer calor, se ela quer fazer frio, né? Então, ela vai fazer em todas as estações num dia só. É muito louco. Legal. Muito louco. Por exemplo, hoje... Doideira mesmo. Eu divido casa, né? Hoje eu cheguei e a minha housemate estava pegando sol de biquíni no quintal, deu meia hora, o tempo fechou, frio, casaco, roupão. Que isso, gente? É assim. Loucura. Então, gente, pensem no clima, tá? Vamos falar de visto. Visto. É fácil tirar, porque você já teve o visto de estudante, hoje você não tem mais o visto de estudante, você fez uma mudança aí. Isso.
Então, fala um pouquinho de visto pra gente. O visto, por exemplo, o visto do curso de inglês funciona da seguinte maneira. Quando você faz um intercâmbio de inglês, você contrata 8 meses, tá? Então, esse visto é para 8 meses, sendo que são 6 meses de aula e 2 meses de férias. E aí você pode renovar esse visto 2 vezes, totalizando 2 anos de curso de inglês. Tá? Então, como é que funciona? Você precisa ter todas as regrinhas. Então, o primeiro visto que você tira o visto aqui na Irlanda mesmo. Não é antes de vir do Brasil, não é no Brasil, ou ter que ir para São Paulo, alguma coisa assim, não. Você tira aqui na Irlanda. Para a capital, você precisa agendar horário. Então, uns 2 meses antes do embarque, você precisa agendar o horário. Isso para curso de inglês, né? Porque turista tem 3 meses aqui na Irlanda para vir, só vir. Né? E aí você agenda esse visto, e aí quando você chega aqui no aeroporto, eles já pedem teus documentos, então eles já botam no sistema que você vai ser intercambista, te dão um visto provisório de 3 meses, e aí você vai no agendamento, aí você tem que comprovar um curso de inglês de no mínimo 15 horas semanais, você tem que comprovar o seguro obrigatório de saúde, que é um seguro governamental, e também você precisa comprovar 3.000 euros. Aí as pessoas já ficam desesperadas, né? Meu Deus, 3.000 euros! E realmente, meu Deus, 3.000 euros é uma puta grana. Só que é uma grana para você começar a sua vida aqui, né? Porque quando você vem como intercambista aqui, você vai alugar casa por conta, você vai alugar uma vaga no quarto, né? Você vai fazer... Com 3.000 euros, você consegue ficar quanto tempo no país? Cara, depende muito do estilo de vida da pessoa, mas eu trouxe 4.000 euros, né? E o meu durou 5 meses e meio. Mas legal. eu sou muito controlada, né? Minha lua em Capricórnio, então tabelinha ali, eu sou muito controlada. Mas ainda mais depois que eu decidi renovar o visto, eu pensei, cara, eu vou segurar agora, e aí quando eu renovar eu aproveito um pouco mais, né? Porque você depois, quando você vai renovar, você não precisa comprovar 3.000 euros, tá? É só no primeiro. E aí, é um dinheiro que o governo exige para saber que você não vai passar fome vindo para o país. Né? Porque até você conseguir um emprego, até você tirar o seu visto, o PPS, que é outro documento daqui, que te permite trabalhar, até você tirar tudo isso, você precisa de um dinheiro para se manter. E, por exemplo, aqui, quando você aluga uma vaga ou uma casa, você tem que pagar 2 aluguéis. Né? Então, você paga o depósito. Esse valor te retorna depois, mas só quando você sai da vaga, né? Então, é uma poupança obrigatória quase, né? Entendi. Mas é que aqui não tem fiador, então, de certa forma, você precisa garantir que você não vai fazer nada, né? Entendi. E... Como... pode falar, pode falar. Não, e aí depois desses 2 anos, depois que você comprova e você pode ficar 2 anos, depois tem muita gente que continua aqui e faz uma graduação. E aí o visto é um pouco diferente, porque ele dura 1 ano, né? Não 8 meses, porque são 2 semestres, sendo que, se eu não me engano, são 7 meses de aula e 5 meses de férias. E aí, como é que funciona o trabalho, já aproveitando, você quando está em aula, você tem permissão de trabalhar 20 horas semanais, e quando você está em férias, você pode trabalhar 40 horas semanais. E aí o salário mínimo aqui é 10,10 a hora e você ganha por hora. Tem muitos empregos que te dão mais horas do que 20, tá? Mas, tipo, muitos empregos seguem a risco a determinação do governo. Mas a maioria dos meus amigos fazem 30, 35 horas mesmo quando estão em aula. Ah, entendi. E aí, por exemplo, quando você vai, você tem que pagar um aluguel, é isso? Isso. Quando você chega, normalmente você vai ter 2 semanas de acomodação que porque até você precisa comprovar pelo menos 1 semana de acomodação quando você chega na imigração, né? Mas depois você precisa procurar. Então, é que nem no Brasil, procurar em sites de imobiliária, portais de imóveis, grupos no Facebook. O que acontece muito é de dividir quarto aqui, porque o aluguel na Irlanda é bem salgado. É a conta mais cara que você vai ter, né? Comparado, tipo, a comida e tudo mais, é o maior gasto que se tem. Mas também é o segundo maior salário da Europa, né? Então, tipo, de certa forma, você consegue pagar suas contas mesmo com o mínimo. Ah, entendi. Porque, por exemplo, depois que esses 3.000 euros aí eles vão acabando, né? Você precisa começar a usar o dinheiro que você ganha, né? Com certeza. E assim, com base nos meus amigos e também no Bruno, no primeiro mês todos já tinham emprego, tá? O que acontece muito, as pessoas pegam aí a primeira vaga de emprego que acha e depois procura algo que ajuste melhor o horário para a pessoa, né? Conforme, por exemplo, se a pessoa chega com um inglês muito básico, às vezes ela não vai conseguir atender num café, né? Pedir uma order. A gente mistura tudo, né? Inglês e português. Não vai conseguir pegar o pedido, mas depois, eu sempre falo, gente,
muda de emprego, porque às vezes fica com medo de não conseguir pagar as contas. Eu super entendo, a gente no fim precisa pagar nossas Sim. contas. Mas quando o inglês evolui, é legal você buscar um atendimento em loja para você usar cada vez mais o inglês aqui, né? Entendi. Olha, tem uma pergunta aqui do Lucas. Ele botou assim: já vi que muita gente tem dificuldade para abrir a conta bancária. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu nunca conheci ninguém que teve dificuldade. Talvez eles não foram em bancos que fazem a conta de estudante, né? Porque você, querendo ou não, você não tem nenhuma renda para comprovar aqui. O que a gente faz muito é abrir a conta no AAB, que é um banco que faz conta de estudante. Então você precisa ir com a sua carta da escola, com o seu GNAB, que é o visto aqui, e aí você consegue fazer aí a conta bancária. Entendi. Porque, por mais que hoje em dia aqui exista muitos como tem no Brasil o Nubank, aqui também tem o N26, o Revolut, porém Digital, né? É, digital, que funciona super bem, mas dependendo onde você vai trabalhar, eles querem te pagar numa conta irlandesa, porque eles querem entendi. que o dinheiro circula no próprio país, né? Entendi. Aí a Yasmin Araújo perguntou se os israelenses, não, se os irlandeses são receptivos, se eles são gente boa, assim. Eles são muito receptivos, eu nunca tive problema nenhum com o irlandês. Eles gostam muito de ajudar também, por exemplo, às vezes aconteceu comigo, eu tava procurando um lugar no Google Maps e o cara ai, tô com os soluços, desculpa. O cara me cutucou e perguntou: você precisa de alguma ajuda? Daí eu olhei pra ele e falei: como assim, né? Tipo, é que eu vi que você tá perdida. Deu, sim, se tu puder me ajudar, onde fica essa rua? E, por exemplo, às vezes estou esperando o ônibus, chega um velhinho, ele começa a conversar e tudo mais, né? Claro que também temos irlandeses conservadores, né? Assim, acredito como todos os lugares, mas a maioria, principalmente na região central, já está muito acostumado com turista e intercambista, porque a cidade é muito multicultural, né? Sim. Legal. E aí, alinhando essa pergunta, como que fica, assim, os imigrantes brasileiros e o governo, assim, como que tá isso daí? O governo recebe bem, ele quer receber brasileiros? Sim, o governo, ele principalmente depois, agora que aconteceu todo o lockdown, a quarentena, a gente percebeu cada vez mais que a Irlanda é um país muito aberto aos estrangeiros. Porque quando aconteceu tudo, eles liberaram o auxílio do governo, porque muita gente ficou sem trabalhar, e todos os brasileiros e outras nacionalidades que trabalhavam aqui receberam também o auxílio do governo. Tá? Então, até pessoas de outras nacionalidades? Até pessoas de outras nacionalidades. Todos os meus housemates que não perderam o emprego, porque é como se eles tivessem pausado o contrato, né? Mas todos receberam auxílio do governo, né? E às vezes até maior o salário do que... Porque assim, como o intercambista trabalha 20 horas e recebe 200 euros semanais, né? 200 e pouquinho, o auxílio do governo era 350 euros semanais. Então, tipo, até isso eles ainda ajudaram, porque eles pensaram: todo mundo tem um aluguel para pagar, eu preciso circular o dinheiro na Irlanda, senão as pessoas também não vão comprar as coisas na Irlanda. Então, eles tiveram um auxílio. Então, eu me surpreendi muito com a Irlanda, porque querendo ou não, quando a gente é estrangeiro, a gente nunca sabe, né? A gente sempre vai ser estrangeiro. Mas, por exemplo, na imigração, tudo, sempre fui muito bem recebida, tanto no aeroporto. Claro que tem uns mais fechados que outros, tem uns que só fazem o básico, mas sempre me senti muito bem como estrangeira aqui na Irlanda. Que legal, que legal. Sim. Em alguns outros países, os imigrantes foram meio que enxotados ou tratados mal até. Sim. Né? Complicado, né? Imagina. Mas aqui em Dublin, aqui na Irlanda, o mercado do intercâmbio é muito forte. Tem muitas escolas de inglês, né? Tem muita gente chegando todos os dias e é muita mão de obra para o governo, né? Então, todo mundo trabalha aqui. Ninguém fica aqui esperando a vida acontecer. Então, eles precisam. Por exemplo, hoje, todos os intercambistas voltam para o Brasil, muitas empresas vão ter muita falta de funcionário. Sim, é verdade. Alguém perguntou aqui, ó, existe a possibilidade de aplicar um visto permanente para viver? Isso. Permanente, acredito que só uma cidadania europeia. Às vezes, se você tiver uma cidadania europeia, senão você precisa seguir aí as regras dos vistos. Claro que depois de 5 anos, se você tem umas regras assim, depois de 5 anos, se você está trabalhando, você pode tentar aplicar pela cidadania irlandesa, né? Mas se não, a gente precisa ir trabalhando com os vistos de estudante, às vezes
por exemplo, o que acontece muito aqui, a pessoa faz o curso de inglês, e aí ela faz uma graduação numa das áreas que é Critical Skills na Irlanda, como TI, marketing, engenharia, faz uma faculdade aqui. Depois que você se forma na faculdade, você tem de 1 a 2 anos para ficar no país, para conseguir um emprego. E aí a pessoa consegue um emprego, aí aplica visto de trabalho e consegue ficar aqui. Ah, legal. Né? Entendi. Interessante. A minha mãe entrou. Ah, que legal. Quem é a sua mãe? É a Cris Firne Fernandes. Ah, olá, tudo bem? Matando a saudade também, né? Meu Deus, nem fala. Você vem com que você já veio para o Brasil nesse período? Ainda não, não. Mas pode? Poderia? Poderia. Você sempre tem que ter a validade do seu visto em dia, né? Você não pode sim. sair, vencer o visto enquanto você está no Brasil, que às vezes você vai chegar na Irlanda e você vai ser negada de entrar, né? Sim. Porque vistos existem para serem obedecidos, né? Então, o que a galera faz muito porque tipo viajar ali nas férias da aula e voltar ainda do visto vencer, né? E meus pais viriam para cá em abril, mas a gente precisou adiar a viagem por conta do coronavírus. Eles viriam com a minha irmãzinha, mas tudo bem, já superei, tá tudo certo agora. Daqui a pouco eles vão. Né? Quem sabe no segundo semestre, né? Acho que sim, as coisas vão estar mais tranquilas. Então, uma coisa muito importante também, que eu estava até falando com você, é sobre a agência de intercâmbio, né? Porque rola muita insegurança também, sim, né? Então, como que você escolheu a sua agência? Se valeu a pena? Se eles dão suporte para os alunos? Tipo assim, eu não sei se você conhece algum intercambista que está fazendo parte do programa ainda, nesse período de coronavírus. Você sabe se eles deram suporte para essa galera? Sim. Primeiro eu gostaria de falar o porquê eu acho importante vir com a agência, porque eu acho que é um bom start. Eu penso muito que quando a gente vai fazer uma experiência que a gente sai tanto da nossa zona de conforto, e muitas vezes a gente vem sozinho, né? Eu não vim sozinha, mas a maioria das pessoas chega aqui sozinha, e a maioria das pessoas aqui chegam sem o idioma. Então, você encontrar uma agência confiável que te dê esse suporte pré-embarque, embarque e pós-embarque é muito importante. Eu sempre indico a GoLearn, que foi uma agência que eu trabalho com ela, né? Eu fiz minha renovação com eles e eu já sentei com o dono, inclusive, que é uma agência irlandesa, o dono é irlandês. E mesmo antes de começar a divulgar, porque eu fui aluna, né? Eu usei o serviço antes de começar, eu sentei com ele para ver qual que era a missão e valores da empresa, para entender um pouco mais, porque eu acho que quando a gente fala de intercâmbio, a gente fala de sonhos. Então, eu acho que é uma responsabilidade gigante você cuidar desses sonhos das pessoas. E a GoLearn, ela te dá todo o suporte pré-embarque, tirando muita dúvida mesmo. É a consultora que fala, ela fala assim, nenhuma dúvida é besta. Eu prefiro que as pessoas tirem a dúvida comigo do que às vezes procurem no Google e achem alguma resposta errada, né? Sim. E a GoLearn, ela também te dá toda a documentação certinha, te explica como você vai fazer o visto. Muitas vezes eles agendam o visto para o aluno, então eles te dão auxílio para ir abrir conta no banco, te dão um suporte quando você chega também, sabe? Então eu acho muito importante. E com relação aos alunos que estavam aqui, né? Por exemplo, uma agência funciona com vários consultores de intercâmbio, né? Cada um é responsável pelos alunos. E a Rafa, que é a minha consultora, ela sempre estava em contato com os intercambistas que estavam aqui para ir atualizando das informações do governo. Porque, por exemplo, os vistos que venciam entre março e junho ganharam uma extensão de 2 meses, né? Mas simplesmente para ficar, não precisava pagar curso, nada. E agora teve mais uma segunda extensão. Só que para essa segunda extensão, você tem que estar em aula. Então, você precisa estar matriculado e assistindo às aulas para você ganhar essa segunda extensão. Porque a imigração está fechada no momento. E aí, a agência, junto com as escolas, eles estão fazendo um preço melhor para os alunos, principalmente porque as aulas estão sendo agora online, né, da renovação. Então, eles têm a noção que a estrutura não está sendo usada e tudo isso. Então, assim... E assim, por exemplo, a agência que eu indico, a GoLearn, ela só trabalha com escolas que são certificadas pelo governo. Caso aconteça alguma coisa com a escola, os alunos são direcionados a outra escola sem custo nenhum. É muito importante isso, principalmente... Tem gente que prefere fazer por conta, e eu super respeito, né? A gente precisa fazer o que a gente sente afim, mas muita gente prefere fazer por conta porque acredita ser mais barato. Mas às vezes dá o mesmo preço, às vezes até menos. Na minha renovação, eu paguei 200 euros a menos do que se eu fechasse direto com a escola.
né? Tendo o suporte de alguém que eu posso tirar todas as dúvidas, eu acho maravilhoso, né? Eu prefiro alguém me ajudando, né? Cuidando de mim, do que ficar aí, ao relento, assim. Sim, com certeza. Então vamos lá, uma pergunta aí. Qual foi o ponto mais difícil do seu intercâmbio e o ponto mais positivo, mais legal, que você mais gostou? Então, o que foi mais difícil e o que foi mais legal? Bom, eu vou começar com o mais legal. Tá. Eu acho que o ponto mais legal do meu intercâmbio, além de todas as oportunidades de viajar, conhecer pessoas, fazer amigos de outras nacionalidades, foi me autoconhecer. Você viajou pra onde? Eu viajei no primeiro ano, que é o ano da grana 100% curta, né? Porque a gente tá ali, descobrir o que vai acontecer. Eu fiz um mini mochilão, não, né? Uma mini Eurotrip, que eu fui pra Amsterdã, aí fui pra Bruxelas com os meus amigos, aqui de Dublin, e depois eu fui pra Praga encontrar minha melhor amiga. E aí passei uns dias com ela, depois de 6 meses, foi muito bom revê-la. E aí depois eu viajei pra Itália, passei uma semana na Itália, passei uma semana numa road trip, né? Uma viagem de carro na Escócia. E este ano eu fui pra Alemanha, em Colônia. Ah, muito legal. E todas as passagens eu não paguei menos de 40 euros, ida e de volta. Nossa, essa é a melhor parte também. Sim, Uma das melhores partes. Uma das melhores partes. Então, além de tudo isso, o ponto positivo, o ponto de ouro pra mim foi o autoconhecimento. Porque quando a gente vem pra cá e a gente sai, né, da famosa zona de conforto, da bolha, e a nossa cabeça tem que abrir muito, porque a gente vem para um lugar onde a gente vai ter que aprender a respeitar as opiniões dos outros, aprender a conversar, aprender a entender e se entender muito bem. Né? Conviver, né? Eu divido casa, então cada um tem um jeito. E para uma relação ser boa, a gente precisa, às vezes, dar uns passinhos para trás. Com certeza. Assim como um relacionamento de namoro, morar casa é igual, tá? Sim. Porque vai lavar roupa junto, vai fazer umas coisas, muito casal. Mas o autoconhecimento foi muito importante, porque a gente se vê numa situação que a gente precisa resolver tudo pela gente, né? Não tem mais como ligar pros pais, vir correndo buscar, ou qualquer coisa parecida. E saber e sentir essa força foi muito importante. E ainda mais, né? Tudo em inglês, né, gente? Porque assim, resolver em português, fazer ligação em português já é muito complicado para mim. Mas em inglês, a gente depois se vê capaz de fazer isso, é um crescimento muito, muito grande, sabe? E tudo aqui é muito intenso. Então, quando você tá feliz, você tá muito feliz. Quando você tá triste, você tá num buraco. E aí, quando você faz amigos, é muito rápido. Do dia pra noite, você fez uma amizade que parece que você conhece desde criança, assim, é muito louco. Você vê muita coisa em comum, né? Isso, todo mundo tá no mesmo barco, né? Todo mundo tá se redescobrindo. Então, eu acho que isso ajuda muito na hora de criar relações. E o ponto mais difícil não é frio, não é não entender o inglês do irlandês às vezes, com certeza é a saudade. Porque a saudade dói o coração, a saudade ela te vem que nem eu brinco, né, que nem um tsunami. Tu tá na praia, não tá vendo nada, mas de repente ela começa, assim. E ela vem porque assim, ó, no começo você chega aqui e é tudo novo, é tudo lindo. Então assim, ó, ai, meus pais estão bem. Olha essa luz de Natal. Mas daí passou 2, 3 meses, aí começa a apertar, né? Então, com certeza... Realmente. Claro que hoje em dia, né, a tecnologia nos ajuda muito, é muito fácil a gente se comunicar. Mas não poder tocar, né? O abraço é um negócio, né? Com toda certeza, assim. E dói, né? E aí a gente aprende a lidar. E aí a gente se vê forte novamente, né? Então, sim, com certeza. Sim. Eu acho que é um amadurecimento incrível, né? Sim. Porque é muito difícil lidar com a saudade, porque a saudade vem junto com alguns momentos que a gente perde, sabe? E aí a gente precisa botar na balança porque assim, ó, a gente tá perdendo aqueles momentos, mas é por um motivo maior, né? A construção do nosso sonho, né? Porque estar aqui é um sonho para mim. É uma coisa que eu sempre imaginei quando eu era criança. Então, perder, por exemplo, as coisas da minha irmã, eu tenho uma irmã pequena, ela tem 12 anos, então tem muitas coisas que ela tá descobrindo agora que eu só vejo por uma telinha, né? Sim. Então, aprender a lidar com isso é uma coisa muito louca, porque, tipo, dói, mas às vezes essa dor, ao mesmo tempo, consola, porque eu acredito que se a gente sente saudade é porque existe amor. Né? E se existe amor e existem momentos bons, com certeza a gente vai sentir saudade. E eu quase me derrubei. E eu sinto também que um dia eu vou sentir saudade do que eu tô vivendo agora. Né? Então eu preciso aproveitar o presente para no futuro eu olhar para trás e pensar que tudo valeu muito a pena, sabe?
Sim. Você pensa em voltar pro Brasil? Bom, a Irlanda, né? Ela me ensinou a viver um dia de cada vez. Então, ela me ensinou que eu preciso viver o presente, porque eu já fiz vários planos que mudaram assim, ó, do dia pra noite. Então, eu não digo que eu nunca vou voltar, porque amo meu país, né? Eu sou brasileira, no fim das contas. Se eu vejo alguém falando mal, eu vou soltar o chinelo, né? Mas, no momento, a minha vida é aqui. E no momento, eu pretendo ficar aqui por um tempo. Entendi. O que você mais gosta na Irlanda? O que eu mais gosto na Irlanda, cara, tu diz de fazer o intercâmbio na Irlanda ou no país em si? Tudo, qualquer coisa. Tá. Na Irlanda, assim, o que eu mais gosto é a quantidade de culturas diferentes que você encontra na rua, assim, ó. Porque você consegue... Por exemplo, minha primeira professora na escola é uma irlandesa que tem minha idade, hoje em dia a gente é muito amigas. Então, eu conheço mais da cultura irlandesa por causa dessa amizade. Tem outra amiga francesa que daí acabo sabendo sobre a cultura da França. Uma amiga mexicana, e aí a gente vai trocando ideia de comida. A gente percebe que, ao mesmo tempo que usa os mesmos ingredientes, é totalmente diferente, né? Então, eu acho que essa cultura de conhecer outras pessoas e ver, na verdade, eu acho que o que eu mais gosto aqui é de ouvir as histórias, porque assim, ó, tanta história que a gente escuta, tanto das pessoas que estudaram comigo, quanto as pessoas na rua, às vezes na balada, tá trocando ideia, já tá falando meio espanhol com inglês, assim, porque daí tu vai conhecendo gente de todos os lugares. Então, eu acho muita que troca boa, muita troca, Então, eu acho que o que eu mais gosto aqui é, tipo, ter essa oportunidade de ouvir histórias. É ótimo, eu também gosto muito disso. Mas do país Irlanda, eu gosto muito das cores, tá? Porque aqui, ó, o verde é muito verde, a água é muito azul, é tudo... Parece que quando a gente brinca no aplicativo de foto e coloca a saturação lá em cima, é essa sensação que eu tenho. Porque aqui a natureza é muito bonita. As pessoas, elas vêm para Irlanda e às vezes elas esquecem de conhecer o próprio país, né? Mas a Irlanda é um país muito lindo para se conhecer. Eu entendo que se você botar na balança, às vezes você vai pagar numa passagem de trem ou de ônibus o mesmo que você pagaria numa passagem de avião para ir para outro país. Só que tem lugares muito bonitos aqui. Ai, esse soluço não passa? Eu bebi água de cabeça para baixo. Não vou fazer isso agora. Ó, tem 2 filmes que eu já assisti que me deram muita vontade de conhecer a Irlanda. Você sabe quais são? Um deve ser PS Eu Te Amo, né? Porque todo mundo fala desse. Mas o PS Eu Te Amo, eu fui na ponte, sabe? Aquela ponte, a famosa do filme, fica em Wicklow Mountains, fica meia hora da minha casa, assim, de carro. E é lindo que nem no filme, assim. E qual que é o outro? É aquele Leap Year, eu não sei, eu não lembro em português. Eu não lembro também, mas esse Leap Year é uma história real, tá? Na Irlanda acontece isso mesmo. Que no dia 29 de fevereiro, se a mulher pedir o cara em casamento, ele tem que aceitar. É uma das tradições da Irlanda. Muito maneiro, né? Sim, é muito legal. Poxa, é muito legal. Eles viajam pela Irlanda e dá pra você ver a paisagem. Sim. É inspirador mesmo. Aqui, por exemplo... Rapidinho. Eu quero ouvir tudo que você tem que falar. Aqui na ilha a gente divide em 2 países, né? Nós temos a Irlanda, que é a República da Irlanda, que é onde eu moro, que é a Irlanda do St. Patrick's Day, a Irlanda que todo mundo conhece, mas também tem a Irlanda do Norte, que é outro país e ele faz parte do Reino Unido, né? Então, tanto que se você for lá visitar, você vai ter que levar Libra, né? É um país totalmente diferente. Por mais que ele é 20% da ilha, né? Porque aqui a gente chama de Ilha Esmeralda também, não sei se tu já ouviu esse termo. Não. É porque a água da Irlanda tem cor de esmeralda, assim, ó. Na teoria, quando você chegar de avião na Irlanda, você verá o mar cor de esmeralda. Não foi o meu caso, que a Irlanda me recepcionou com uma linda tempestade. Então, quando eu olhei pela janela, estava tudo branco, né? Eu não tive a sorte, eu fui ver depois de uma das viagens que eu voltei. Mas realmente tem uma cor maravilhosa o mar daqui. E aí a gente chama carinhosamente de Ilha Esmeralda. Ai, que legal. Ó, falaram aqui que é Casa Comigo, o filme. O nome em português. Isso, Casa Comigo. Obrigada, viu, tia? A minha tia tá assistindo, cara. Minha família inteira, assim, ó. Ai, que legal. Pra matar a saudade, né, mãe? É. Manu, e o inglês? Como era o seu inglês antes e como ficou depois? Como tá agora o seu inglês? Você aconselha a galera ir já com inglês básico, pelo menos, sei lá. Eu vim pra cá, eu cheguei a fazer cursos no Brasil, né? Fiz 2 anos e meio de curso e na minha cabeça eu achava que meu inglês arrasava, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de usar ele
o speaking, né? A conversação. Então, quando eu cheguei aqui, eu levei um choque. Primeiro que o inglês irlandês é diferenciado. Não sei se tu já teve a oportunidade de conversar com o irlandês. Assim, ó, no começo é um choque, né? Você pensa, meu Deus, isso é inglês ou ele tá falando gaélico, né? Ele tá falando outra língua. É esquisito mesmo. É esquisito. Mas é muito louco, porque depois que você acostuma, parece que é o inglês normal. E eu brinco que, assim, ó, se você aprende inglês na Irlanda, né, você talvez não entenda do Texas nos Estados Unidos, né? Que também é muito diferente, mas você vai escutar você de outros. Você se acostuma, né? Uhum. E você, isso é legal, né? Porque você, independente pra onde você vá, no Canadá é um, sei que lá outro, na Austrália, eu acho que o importante é você ter uma base e quando você chegar no lugar, você vai se adaptar àquele inglês, o sotaque, né? Com certeza. Por exemplo, claro que se a pessoa vier sem inglês, com certeza ela vai aprender aqui. Mas, por exemplo, eu aconselho, às vezes, antes de ir, fazer um pequeno curso ou ver alguns... Nossa, gente, eu acho que eu tô falando demais dos últimos dias, desculpa. Acaba vendo alguns vídeos em inglês, muda ali a legenda para inglês nos seriados, né? Fazer algumas coisas para pelo menos te dar uma coragem, né? Porque quando a gente chega aqui, o maior problema é o medo de falar, né? Tipo, a gente tem muito medo de errar. Só que assim, por exemplo, o irlandês ele é muito educado, né? Ele só vai te corrigir se você pedir para ele te corrigir. Então, ele não te julga, né? A gente tem muito medo do julgamento, acredito muito que brasileiro adora tirar um sarro, mas aqui não tem essa tiração de sarro, a gente não precisa ter medo, né? E aqui é o inglês britânico também, britânico-irlandês no caso, né? Porque é totalmente diferente. E às vezes eles falam até umas palavras diferentes, por exemplo, o but, o mas, né? Em inglês, eles falam bush aqui. Então, até você pegar que bush é bush, que nem alright, ele fala alright. Então, tu vai pegando umas manhas assim, ó, pra, tipo, entender. Entendi. Legal. Claro, tem uma dúvida muito grande se a pessoa vai aprender inglês, sendo que tem muito brasileiro aqui. E com certeza vai. Primeiro que você precisa botar na sua cabeça, que se é o seu foco estudar inglês, você precisa fazer um mínimo da dedicação, né? O inglês, ele não vai entrar na sua cabeça, mas isso também... eu tenho certeza que é o que tu fala para os teus alunos, né? Gente, vocês precisam se dedicar, porque senão não vai adiantar nada, né? Gente, eu aproveito até para falar que eu tenho um canal no Telegram que lá eu ajudo o pessoal, Manu, a praticar, sabe? A praticar o ouvido mesmo. Não é praticar isso é o muito ouvido, bacana, praticar. gente. Aproveitem. Com vídeos e atividades de nativos falando de diversos lugares. E essa é uma dica que eu gosto de dar também. Que, por exemplo, você vai para Irlanda, antes de ir para Irlanda, escute bastante irlandês falando, vai no YouTube, passa gente falando para você ficar mais à vontade, né? Eu pensei, vou para a Irlanda, vou assistir Peaky Blinders em legenda em inglês. Fiquei frustrada, achei que eu nunca ia entender inglês na minha vida, né? Porque Peaky Blinders é uma coisa que eu acho que até hoje, se eu escutar, eu vou entender, né? Mas tem que dar aquela forçadinha. Isso é o quê? É um seriado que se passa... Vou anotar aqui. Peaky Blinders, tem na Netflix. É um seriado que eu ainda não assisti, mas o Bruno assiste, ele disse que é muito, muito bom. E o sotaque é bem irlandês, assim, ó. Então, até às vezes você quer dar um exemplo de um sotaque puxado irlandês, deixa aí no comentário, você consegue escrever e colocar um pin? Deve, mas eu vou... Peaky Blinders. Deixa eu ver se é o que eu achei. Deve ser Peaky... Gente, eu vou botar aqui, eu não lembro se é assim, mas eu acho que é assim, tá? Mas se você botar no Google, o Google vai te corrigir, tá? Isso. Eu até quero falar, por exemplo, daí você perguntou como tá o meu inglês hoje em dia. Com certeza tá muito melhor, tenho muito chão ainda pela frente, né? Eu acredito que a gente nunca sabe o suficiente. Mas hoje em dia a gente... É importante ver tudo que já melhorou, né? Por exemplo, eu tenho... Minha maior dificuldade é o speaking ainda, porém listening... reading, porque eu leio muito livro em inglês e também assisto muita coisa em inglês. Talvez por isso, né? Porque eu faço todas essas coisas bem mais do que eu falo. Mas eu falo também, Só que, por exemplo, hoje em dia eu tirei uma travinha, né? Porque antes eu ficava com medo de falar. Hoje em dia eu falo mesmo que tá errado. Eu saio falando e não paro nunca mais. Tem que ter cara de pau, né? Com certeza. Mas
Mas tem coisas, por exemplo, que eu aprendi, sei lá, lendo embalagem no mercado, porque eu adoro o mercado, né? Então, eu, às vezes, vou no mercado, eu fico uma hora lá dentro, porque eu fico lendo as coisas. Eu, por exemplo, esses Ótima dias, forma de praticar. eu sou apaixonada por caqui. E aqui eu nunca tinha visto caqui na minha vida. E aí eu peguei numa embalagenzinha e tava só a bundinha. E a bundinha parecia muito de caqui. E aí eu descobri, daí eu comprei, né? Porque eu não posso abrir, porque tudo vem embalado aqui, tá, gente? Não tem feira. É tudo embalado, eles escolhem tudo pra você. E isso é uma tristeza, porque daí tem muito plástico, né? Mas temos coleta de lixo Verdade. reciclado. Mas tá. E aí cheguei em casa, realmente era caqui, e descobri que era Sharon o nome do caqui. Sharon. Eu nunca ia imaginar na É minha bom? vida. Muito. É igual ao do Brasil, na verdade. Igual do Brasil? Legal. As frutas e verduras, legumes, Tem é tudo orgânicos importado. aí? Tem bastante Ah, orgânico. tem. E é o mesmo E preço, o assim, mesmo de. preço? Uhum. Tem muita Ah, comida legal. vegana aqui também, né? Eu sou pescetariana, eu ainda como peixe, mas as outras carnes eu não como. Mas tem carne aqui também, para quem tem essa dieta. Mas tem muitas opções veganas aqui, de tudo. Então, acho que acho legal falar, porque às vezes tem algum vegano aqui Sim. assistindo a gente. Tem muitas opções, né? Tanto em restaurantes, pubs e também no mercado. Uhum. Ah, legal. Isso é bom. Isso é bom saber. Sim. Uhum. O que que você faria diferente? Cara, nada. Não faria nada Nada. diferente. Nada. Tudo é aprendizado, né? Talvez eu traria mais café brasileiro. É, Mas é porque aqui tem, só que é muito caro. Eu não tenho cara. coragem de pagar 8 E é euros. bom? Não, tem café no mercado, tem cafés muito, muito bons no mercado, mas não é como o nosso do Brasil. Eu gosto muito do café Eu nosso do acho que eles Brasil. são. O que eu tomei nos Estados Unidos era meio ralo, não sei. Então, Meio ele é esquisito, ralo eu não e sei. arde a garganta. Ah, tá, Muitos entendi. sommeliers de café, né? Aqui, ó. Gente, eu vou te mandar café, Manu. Isso, obrigado. Qualquer um que vem visitar a gente pede, ai, café. Porque assim, ó, leite condensado você encontra no mercado, tá? Fiquem tranquilos. Você encontra tapioca, mandioca, tudo isso no mercado asiático. Você encontra feijão no mercado. Então, assim, Olha. ó, eu compro feijão em lata porque eu não tenho panela de pressão e eu sei que dá pra deixar de molho e tudo mais, mas é muito mais prático. E é muito barato, e o feijão é muito bom, só precisa temperar. Então você encontra tudo aqui, arroz. A galera fica com muito medo de passar vontade de comida brasileira, mas tem tudo no Aham. mercado. E claro, se ainda tiver muita saudade de algo do Brasil, tem restaurantes brasileiros aqui também. Ah, então, isso que eu ia perguntar. Legal. E são bons restaurantes? Eu não saio muito, porque eu gosto de economizar dinheiro para viajar. Ah, Mas legal. quando eu saio, tem uma rede de pubs aqui chamado Wetherspoon, e tem tanto na Irlanda do Norte, e também em todo o Reino Unido, então Escócia, Inglaterra, que é um pub que tem as comidas típicas do local e é mais barato. Então, quando a gente Ah, sai legal. para jantar, a gente acaba indo em um desses pubs, porque daí a gente consegue comer bastante, porque eu como muito, né? Não adianta eu ir em um lugar assim. Eu como muito. E também as cervejas são mais baratas. E eu gosto muito de beber, né? Entendi. Com com responsabilidade, tá, gente? Mas Ah, gosto de tá. beber. mas, Ah, mas legal. daí a gente acaba comendo nesses lugares. Uhum. Entendi. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nesse quadradinho aí com uma interrogação para que talvez dê tempo da gente responder, tá bom? Então, essa é a hora se quiser fazer alguma pergunta. Uhum. Tá, quais conselhos você daria? Não, essa pergunta vamos deixar pro final. Uhum. Pra galera anotar. Pega o Sim. caderninho já. A Priscila Alves, aquela Uhum. que me indicou você, ela fez a seguinte pergunta: se eu chegar com um inglês avançado, como ficar 2 anos na Irlanda? Vale a Uhum. pena renovar? Uhum. Essa pergunta é muito boa, porque eu já tive um conhecido que no aeroporto perguntaram: o inglês já é bom, o que você está fazendo aqui? Né? Então, né? Sério? Uhum. Eles são espertos, né? Por isso, assim, a gente não vai meter um present perfect na imigração, né? Fica no simples ali, responde só o que te perguntarem. Mas aqui tem muitos preparatórios para as provas, né, de proficiência, que eles têm muito preparatório para o IELTS, como aqui em inglês britânico não tem TOEFL aqui, eles fazem o preparatório do IELTS, também fazem preparatório do Cambridge e do FCE, que são todos da Cambridge, o FCE e o da Cambridge oficial. Então você pode, por exemplo, falar que você vai fazer o preparatório dessas provas. E também aqui tem uma modalidade, um tipo de curso de inglês que é o
Business English, que é inglês para negócio. Talvez seja uma oportunidade muito legal para você estudar, porque vão ser vocabulários diferentes, vai sair da rotina do dia a dia. Até amanhã vai sair um post no meu Instagram sobre isso, porque às vezes você quer começar com o curso de inglês para pegar aí o ritmo, e depois você pode entrar numa graduação, né? Vai ser um pouco mais caro, só que se você já tem um inglês avançado, talvez valha a pena investir um pouco mais e você fazer uma graduação, uma pós-graduação aqui. Ainda mais que você também pode trabalhar e você depois pode dar entrada nos vistos 1G, que chama. Porque o visto de estudante é o Stamp 2 e o 1G, Stamp 1G, é o que eles dão depois que você se forma na graduação. Entendi. Eu tava lendo, eu não sei se eu vi certo, porque eu vi rápido, mas, por exemplo, se você fizer uma graduação, você não pode fazer nenhum curso inferior, é isso? Não, eu nunca li sobre isso, na verdade, mas você diz fazer a graduação no Brasil ou uma graduação aqui? Na Irlanda. Não, entendeu? tem gente que faz até 2 graduações, tem gente que faz depois um short course depois, então... A pós, deixa eu responder aqui. O valor médio de uma pós depende muito da sua área, né? Mas você vai encontrar aí 4.000 a 6.000 euros o ano, tá? Ah, sim. Porém, você vai ter oportunidades de emprego que você vai ganhar salários bem mais altos do que o mínimo também. Então, de certa forma, esse investimento você tem um retorno depois. A Priscila perguntou aqui, as pessoas aí utilizam carro ou normalmente usam mais transporte público? Porque o transporte público aí, com certeza, é muito bom, né? Sim, o transporte público aqui funciona muito bem. Nós temos o ônibus, tem trem e também tem um negócio que chama Luas, que é como se fosse um metrô em cima da rua, no caso, né? Porque o metrô é embaixo, então é como se fosse um metrô submerso, não. Qual que é o contrário de submerso? Enfim, gente, em cima da rua. O metrô, ele anda em cima da rua. Esqueci. E aí, funciona super bem o transporte público. Aqui, quem mais tem carro, na verdade, são os próprios irlandeses, com família e tudo mais. Mas eu acho que eles utilizam muito mais bicicleta e deixam o carro pro final de semana, né? Pra viagem e tudo mais. O Bruno, ele comprou uma bicicleta e ele, tipo, faz tudo de bicicleta mesmo, na chuva, no frio. Ele bota aí o casaco waterproof dele e vai que vai pro trampo. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Quando acaba... pode falar. Aqui também tem eles usam muito o patinete elétrico, que é chamado de scooter. Muito legal, mesmo. Legal. A Priscila perguntou... meu Deus, perdi a pergunta dela. Peraí. A Priscila... Metrô de superfície, muito obrigada, viu? Metrô de superfície. Peraí, calma. Aqui. Quando acaba o tempo do visto na Irlanda, pode ir para outro país da Europa ou tem que voltar para o Brasil? Olha, tem que dar uma estudada no que eu vou falar, porque eu não sei as regras, mas você pode passar... Tem os negócios dos tratados, né? Então, você até pode visitar países que estejam fora do tratado da Irlanda. Mas aí você precisa estudar aí quais países fazem parte. Tem muita gente, às vezes, que viaja mochilão e fica 3 meses em um tratado, 3 meses em outro tratado. E aí vai fazendo isso, porque daí você vai ganhando de turista em turista. Entendi. Então, porém, na Irlanda, quando você viaja, por exemplo, quando eu viajo, eu levo o meu passaporte, também o meu visto, que ele vem num cartãozinho assim em casa, e aí eu preciso mostrar isso. Então eles vão ficar de olho se tá válido. Né? Entendi. Eu sou cagada do medo de coisa de visto, tá? Então, assim, ó, eu não iria pra nenhum lugar se tivesse vencido. Né? Imagina, situação Sim. complexa. Então, vamos lá pra gente ir caminhando pro final. Gente, se vocês têm alguma pergunta, manda pela interrogaçãozinha aí, que fica mais fácil de ver. Quais conselhos você daria para alguém que quer fazer o intercâmbio na Irlanda? Coisas que foram assim, que não te falaram, talvez, ou que você acha muito importante que alguém fale? Tá. Eu acho que pesquisar é muito importante, porque isso faz você não se surpreender com algumas coisas. Por exemplo, tem gente que não imagina que aqui é tão frio quanto. Então, pesquisem, gente. Não tenham medo de perguntar. Por exemplo, tem muito... Eu respondo muito sobre a Irlanda no meu Instagram, mas tem outros blogueiros também. Não tenham medo de perguntar. Tem gente que não vai responder, tem gente que não vai responder, mas a Manuzinha é que responde. Então, assim, podem sempre perguntar, porque a pesquisa é fundamental.
eu também aconselharia dar uma segurada nos 3.000 euros quando chega aqui, porque é uma coisa de segurança, né? Eu sei que tem a Dices aqui, que é uma balada de brasileiros, que todo mundo ama e é 2 euros a pint, só que tenta não gastar todos os seus 3.000 euros lá, né? Deixem para comprar casaco, roupa de frio aqui, né? Tragam só o que vocês tiverem, porque você vai comprar uma roupa específica para o frio daqui, então vai super funcionar. Às vezes você vai gastar uma nota no Brasil e não vai funcionar aqui, tá? E não tenham medo, né? Eu sei que é uma coisa totalmente nova, muitas vezes você vai ficar se perguntando o que está fazendo aqui, né? E, sei lá, abram a cabeça, porque você vai conhecer tanta gente aqui e você vai ouvir tantas histórias que se você tiver fechado para não absorver essas informações, você vai perder muita coisa do intercâmbio. E dediquem-se no inglês, porque depois ficam culpando os brasileiros, mas não fazem nem o homework. Viu? Ó, tem outra pergunta aqui. A Beatriz perguntou: caso forem casal, cada um tem que comprovar 3.000 euros? É individual, gente. Precisa comprovar. Pega mais pesado. Isso. Porém, são 6.000 euros que vocês vão ter. É verdade. Né? Aliás, venham em casal, tá? É maravilhoso. Às vezes me perguntam, Manu, eu tenho um namorado. É muito é ruim ir de casal? Óbvio que não. Vocês vão poder ter tantas experiências juntos, vai ser tão bom pro relacionamento de vocês. Minha mãe me lembrou de uma coisa muito importante sobre a acomodação, tá? A acomodação é outra coisa que eu preciso nos meus conselhos, não se desesperem, vocês vão conseguir uma vaga, por mais que seja difícil, tá? Não é que é difícil, é que é muita gente procurando. Então precisa de um pouquinho de paciência, né? E outra, deixem... abram a cabeça também para morar mais afastado do centro. As acomodações são muito melhores. Mais baratas, né? Não, até não. Às vezes não é tão mais barato, mas é muito melhor a qualidade da casa, ou seja, a sua qualidade de vida vai ser muito melhor. Ah, legal. Valores, mais ou menos. De custo de vida? Então. Custo de vida, aluguel, essas coisas todas. Bom, uma pessoa solteira que vai dividir quarto, ela vai pagar de 350 a 500 euros por mês, tá? Um casal vai pagar de 800 a 1.000 euros por mês. Eu digo quarto, mas quando você paga o aluguel, você tem a casa toda junto, tá, gente? É porque a gente fala pro quarto, porque no quarto só vai ter vocês. Eu pago, por exemplo, eu e o Bruno, a gente pagou 866 euros em casal, mas a nossa casa é muito boa, tem quintal, tem espaço para todo mundo morar, né? Então, assim, claro, que se você for alugar um flat, né, pro seu casal, só pra você, aí você vai gastar seus 1.200 euros, é mais caro daí. A acomodação é um negócio caro, porém, mercado é muito barato, eu gasto por mês, eu e o Bruno, 200 euros por mês, e a gente come tudo que a gente tem vontade, tá? Ah, legal. Porque aqui tem um negócio, eu acredito que nos Estados Unidos deva ter também, que é a marca do mercado. Né? E a marca do mercado é muito barata, gente. E é muito boa, tem muita qualidade. Às vezes, o gosto é melhor do que uma marca super conhecida. Então, por exemplo, um pacote de macarrão aqui é 45 centavos. Né? O molho é 50 centavos. Com 1 euro ali, você fez tua janta. Não só tua, mas de mais 3 pessoas. Né? Então, assim, a comida é muito barata aqui. E aí, transporte, você vai gastar 80 euros mensais. Mas você pode usar quantas vezes você quiser o ônibus. Tá? Legal. Você pode, por exemplo, ir e voltar. Às vezes tem outras cidades ao redor da Irlanda que você consegue ir com o transporte público de Dublin. Então você paga ali a tarifa de estudante e aí você vai, conhece praias, conhece o pier da Leary, que é aqui perto. Eu moro perto da praia, né? Eu vejo o mar sempre que eu quero. Que ótimo. Poxa. A Irlanda é uma ilha, então temos muitas praias aqui, só que é gelado. Deve ser mesmo. E fotos, rendem fotos espetaculares, né? Gente, assim, ó, eu sou a garota da foto, né? Então, foto aqui tem paisagem em tudo quanto é lugar. Ana Muniz, é isso? Ela perguntou o seguinte: eu aprendi o inglês americano e quero fazer meu primeiro intercâmbio. Eu deveria escolher um destino que fala inglês americano ou dá para ir para a Europa? Dá para ir para a Europa. Dá, gente, com certeza. E assim, ó, vai ter momentos. Vai ter momentos que o professor vai fingir que não sabe a sua palavra, porque eles têm uma guerrinha entre inglês britânico e inglês americano, né? Já aconteceu comigo quando eu fui para a Escócia, eu voltei e eles sempre perguntam, né, como é que foi seu holiday. Aqui, por exemplo, não existe vacation. Se você falar vacation, que é férias, né, no inglês americano, eles vão te olhar tipo, what is vacation? Mas eles sabem o que é,
mas eles fingem que não Eles sabem. só querem te dar uma zoada, né? Isso, porque daqui é holiday, tanto para feriado, tanto para férias, né? E aí, essas coisas que a gente sempre está O acostumado... inglês da Irlanda, ele é mais parecido com o britânico, né? Ele é Então, 100% britânico, o que muda é o sotaque entendi. mesmo. Ah, entendi. E tem Sim. também essas nuances aí que você falou do bush, né? É, isso. Tem Mas essas... claro, né? Isso são os irlandeses raiz, assim, né? Ah, Então, não é todo mundo que vai falar, assim. É. Gente, sigam sim a Manu, né? Porque tem muita coisa legal lá. Sim, gente, eu crio conteúdo todos os dias. Então, assim, ó, me sigam mesmo. E acho que é isso, Manu. O que mais que a gente pode falar? Ai, deixa eu pensar. Eu posso talvez falar algumas expressões irlandesas que existem aqui para finalizar? Pode falar. Tem uma que eu gosto muito, que eles falam quando eles vão te dar tchau, que é I will see you when I see you. Que é eu vou te ver quando eu te ver. Porque eles são muito assim, ó, largadão, né? Por exemplo, você pergunta se você tá bem, ele nunca vai dizer que tá bem. Ele diz I'm not too bad. Sempre, sempre. Se é irlandês, vai te responder I'm not too bad. Sempre, sempre, sempre. E... Manu, fala muito rápido a próxima pra gente falar dos bairros, ó. Não, a gente pode falar do bairro, não tem problema. Então, os bairros, é difícil falar, porque eu gosto de falar das coisas que eu experienciei. Que eu tive a experiência, né? Experimentei, sei lá. Que eu tive a experiência. Eu morei no centro já. Eu morei é porque aqui eles separam por números e quando o bairro é mais afastado, eles têm nome. Mas eu já morei em Dublin 1, Dublin 2 e Dublin 8. Todos tive experiências ótimas, né? Hoje em dia eu moro em Black Rock, porque eu moro longe do centro. E é a minha maior experiência, minha melhor experiência, porque parece que eu tô numa vila de irlandês, né? Eu vejo os velhinhos na rua, cumprimento, tenho outra vida, não tem tanto barulho, né? Sou uma senhora de 75 anos. Então, eu acho que é legal, assim, você tentar morar mais afastado. O lado sul dos mais afastados dizem que é melhor, mas eu não tenho conhecimento de todos os bairros daqui, né? Então, eu acho que a maioria, quando as pessoas... Já tá bugando português, tá, sempre. A maioria das pessoas, quando chegou aqui, acaba morando entre Dublin 1 e Dublin 2, porque é bem no centro, né? Então, esse eu acho que é os bairros mais escolhidos pelos intercambistas. E olha aqui, nos Estados Unidos, eu também senti que eu fiquei em Tarrytown, eu fui para Nova York, né? E são 40 minutos de trem de Nova York, centrão, Manhattan. Gente, é muito bom. É muito bom mesmo. Muito bom, é muito tranquilo, é mais familiar, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu também. Eu super sou do time de morar longe. Porque todos os bairros são muito equipados. Tem banco, mercado, tudo, parque, praia. Então, assim... Meu, maravilhoso. E racha um táxi com os flatmates quando for pra balada, tá tudo certo. Galera, Manu, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tá? Galera, nos sigam aqui no Instagram, né? Fernandes Manu. Isso aí. E no YouTube também. Você tem YouTube, Manu? Eu tenho, mas vou voltar a funcionar no próximo mês. Está um pouco parado lá. Então tá, gente, ó. Um beijo, Manu. Obrigada, tá?